bem-vindos ao nosso Pode Sim, que vai falar sobre a ressurreição e também sobre a nossa ressurreição. Eu sou Carlos Luiz. Hoje aqui estamos com a Vitória, de novo. Oi, gente. Ok, vamos já falar porque nós desaparecemos e porque estamos reaparecendo agora, né? Nós paramos para avaliar o modelo do trabalho, reorganizar as coisas e a partir de hoje nós vamos retornar com os nossos programas semanais, se Deus quiser, e vamos pouco a pouco implantando um novo modelo, né? Como vocês já notaram, o novo modelo vai ter mais gente. Hoje a Vitória está aqui com a gente, depois vão vir outras pessoas também. E o Pode Sim vai ser aberto. A partir da próxima semana nós vamos convidar mais pessoas, tá certo? E essas pessoas vão poder participar com perguntas e também vai continuar a participação dos nossos amigos espirituais. Então, essa foi a principal modificação, né? Nosso programa vai ter aproximadamente aí uns 45 minutos, né? E teremos 3 blocos, né? O primeiro bloco vai ser uma exposição, o segundo a gente vai, né, conversar e responder perguntas, e o terceiro vai ter a participação dos amigos espirituais que também poderão responder perguntas, tá certo? Hoje a gente vai ter aí um programa de transição, né? A gente vai ter hoje o programa que vai ser um pouco do antigo, um pouco do novo. E pouco a pouco a gente vai implementando isso. A Vitória vai participar aqui tanto com as perguntas quanto com comentários que ela queira fazer, apesar dela não ter sabido do tema antes, né? Não sabia, ela chegou de surpresa, foi o dia de reinício. E a outra modificação é que agora o programa está sendo gravado aqui no Centro Espírita, né, que a gente frequenta, a Associação La Espírita Meimei, às quartas-feiras à noite, de 7 às 8 da noite. E você que é de Fortaleza ou que esteja passando aqui, entre em contato com a gente, já está convidado a participar da gravação do nosso programa. Certo? Pode trazer um bolinho, se quiser. Olha aí, tá certo. Para a Vitória. Muito bem-vindo. Então, pronto, com bolo ou sem bolo, sejam muito bem-vindos. A ideia é que pouco a pouco a gente vá formando aí um grupo de amigos. Justamente essa ideia, livre, aberto, quem quiser vir, venha. Não com compromisso, assim, ferrenho, mas vem quando der, quando puder, nem que seja só para conhecer, se quiser também. Pode vir. Ok, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aqui que você tem que falar mais alto, senão o povo não vai lhe ouvir. Dá para ver aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema que eu achei que tinha muito a calhar, né? Que é sobre a ressurreição de Jesus. Passamos agora a Páscoa, que é esse momento que a gente rememora, tá certo? Hoje é 8 de abril de 2015. E é um tema pertinente, né? Até porque a Páscoa não é só o dia da Páscoa, é uma reflexão. E vamos falar um pouco também sobre um espírito, né, que nós temos uma admiração muito grande, Maria Madalena, que acreditamos que nesse século nós, habitantes da Terra, vamos ter mais contato com ela. Acredito que vai ter um papel ainda mais significativo, né? Porque, por questões históricas, culturais, nós da civilização ocidental perdemos um pouco esse convívio com esse espírito, né? De conhecer mais um pouco dela, de ter mais contato mesmo, tá certo? E a gente vai depois falar um pouco, né, de possíveis reencarnações que ela teve, a título de reflexão. Não hoje. Hoje a gente vai falar do Novo Testamento, da ressurreição. Eu vou pedir licença, vou ler aqui um pouco do Evangelho de João, capítulo 20, para a gente fazer uma reflexão sobre a grande opção de Jesus. Qual foi essa opção, Vitória? O que é que você acha que foi? Dentro do assunto. Grande opção dele. Isso, na ressurreição. Voltar a dizer, gente, tem que crer juízo. Não foi essa. Qual foi a grande decisão de Jesus na ressurreição? Eu lembro que ele falou com Madalena, foi ela a primeira que viu ele. Exatamente, e isso quer dizer muito. Claro que o símbolo maior de todos da ressurreição é o símbolo da imortalidade. Jesus quis provar que o espírito não morre. E isso é o grande ensinamento do cristianismo. O que é que o
Espiritismo vem fazer como o cristianismo redivivo? Mais uma vez, provar que a morte não existe. É a partir dessa vivência mediúnica que a gente vai conseguir entender melhor a vida. Se a gente tiver dúvida sobre a imortalidade, todo o resto fica confuso, né? Na hora da tentação, na hora da provação, na hora da grande dor, se a gente não tem uma convicção de imortalidade, né, a gente não vai... Acho que não vale a pena seguir o caminho certo, não vale a pena abdicar de certos prazeres, certas coisas, a gente fica, e aí, será que é, que não é, que vai dar certo, será que vai dar certo, né? Vale a pena vir gravar o Pode Sim, né? Não é melhor ficar em casa, deitado, aí assistir e tal, relaxando, aí você pensa, mas eu sou imortal, né? Eu sou imortal, vamos considerar esta informação, eu sou imortal, então serve para tudo. Não foi à toa que Jesus apareceu, mas eu quero ler uma coisa aqui que me chamou muito a atenção. Diga. Vamos lá, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, né, estamos falando aí logo após a crucificação, Madalena veio cedo, estando ainda escuro, para o sepulcro, e vê a pedra removida do sepulcro, né? E a gente sabe que José de Arimateia era um homem que tinha posses, ele tinha, né, um túmulo, né? Enfim, um túmulo bonito e tal, um bom túmulo, e ele ofereceu para que o corpo de Jesus fosse sepultado lá. A família de Jesus era pobre, não tinha dinheiro. Então Jesus foi colocado lá, o corpo do Cristo, né? Foi fechado com a pedra grande e tal, né? Como era o padrão do túmulo de quem podia. E aí Madalena vem ver a pedra removida. Então ela se dirige a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Esse outro discípulo que Jesus amava, gente, é João. Ele não quis colocar o nome dele aqui, mas a gente já sabe. Fiquei pensando, né? Porque João, fiquei pensando quem era. né? É o próprio João, né? Que ficou conhecido como o discípulo amado. E lhe diz: removeram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então vamos entender o que aconteceu primeiro, né? Sim. E aí os dois correram juntos. Olha que legal aqui, né? Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu adiante de Pedro, apressadamente, e chegou primeiro ao sepulcro. Por quê? Por que o João chegou primeiro ao sepulcro do que Pedro? Porque ele era mais rápido. Por que ele era mais rápido? Não sei. Eu sei. Porque João era jovem. João devia ter aí uns 12, 13, 14 anos. Nossa. Pedro já era um senhor. Então, no desespero, na empolgação, o João correu e chegou antes. Que ele era novo. Era novo. Não se sabe exatamente, mas tinha questão de 12, 14 anos, 15 no máximo, tá certo? Então, obviamente, Pedro já era, né? Já era um senhor. Então, obviamente, ele chega antes, tá certo? Então, correram junto, mas o João ganhou a corrida e chegou antes. Ganhou a corrida. Estava ansioso, né? E inclinando-se para a frente, viu as bandagens de linhos depostas, contudo não entrou. Porque era, né, prática, né, dos judeus, eles, né, embalsamavam o corpo, envolviam o corpo em linho, quer dizer, ele viu o linho que estava o corpo do Cristo. Enfim, viu o sudário, que até hoje se fala do Santo Sudário, a gente até pode fazer um programa sobre isso. O que é o sudário? O corpo do Cristo foi envolto no linho e foi colocado um pano para cobrir o rosto dele, como era a prática da época. Eles colocaram primeiro o linho, embalsamaram. Isso, e colocaram um pano, o processo é o mesmo. Sei. Né? Só que o linho fica em volta do corpo e um outro pano fica cobrindo o rosto. Já do Jesus depois de ter morrido. Sei. Né? E aí se encontrou ou não, Santo Sudário, etc. Que tiveram sobre a cabeça dele, o qual não estava, né, junto com o linho, mas enrolado em um lugar à parte. Sendo assim, o outro discípulo que chegara primeiro, João, entrou também e viu. Pois ainda, enfim, eu vou pular esse trechozinho. Então, novamente partiram para casa, quer dizer, então essa é a primeira cena. Isso é importante entender porque Maria Madalena viu que a pedra estava removida, olhou, não viu ninguém, saiu correndo, foi avisar para João e para Pedro, certo? Eles foram correndo. Todo mundo correndo, né? Imagina, o corpo do mestre sumiu. Sim. E João chegou primeiro porque era mais novo. Chegou lá, viu o linho,
né, e viu o sudário, nada de corpo. Olharam, não viram nada e voltaram para casa. Como diz, o que a gente faz? Né? Ficaram confusos, né? Imagine, alguém que você ama muito morre, é sepultado, no outro dia o corpo some. Ainda mais as bandagens. Né? Ficou o linho ali, que quer dizer, tiraram, o corpo saiu e ficou o envoltório dele. É como se hoje ainda tem esse hábito, né? O pessoal, homem, em terra de paletó. Então é como se chegasse lá, tivesse o paletó da pessoa. Sim. E o corpo não tava, né? O caixão aberto. O caixão aberto, o paletó no lugar e cadê o corpo da pessoa, né? Do meu pai, da minha mãe, do meu grande amigo, né? Da pessoa que eu amo. Olha que interessante. Maria, porém, permanecia de pé junto à saída do sepulcro. Eles foram e Maria ficou chorando. Assim, enquanto chorava, inclinou-se para a frente do sepulcro e observou 2 anjos em vestes brancas, sentados onde estava disposto o corpo de Jesus. Um, né, junto à cabeça, outro junto aos pés, quer dizer, em cada ponta do sepulcro. Sim. E eles diziam: mulher, por que choras? Ela lhes diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então ela conversou com 2 pessoas lá, achando que eram 2 pessoas, né? Conversou, tá achando por que não? Porque roubaram o corpo do meu Senhor. Ela olha para trás e vê uma outra pessoa, que era Jesus, mas ela não reconhece. Jesus vai e pergunta de novo, a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que choras? Né? A quem buscas? Olha a pergunta, né? Por que você está chorando? A quem você está buscando? Ela, supondo que era o jardineiro, né? A pessoa que cuida ali que cuidava do sepulcro, né? Como um cemitério. Né, lhe diz: Senhor, se tu o carregastes, dizei-me onde o colocaste e eu o levarei. Entendeu? Ela pensou que aquele homem que perguntou achou que está buscando quem? Está chorando por quê? Ela perguntou: se foi o Senhor que pegou o corpo, né, de Jesus, me diga onde ele está que eu levo. Né? Se você não quer que o corpo fique aqui, mas deixa eu cuidar do corpo do meu mestre. Sim. E ela responde isso. E aí Jesus diz: Maria. Voltando, aí ela reconhece, né, pela forma como ele chamou. E aí ela, voltando-se para ele, diz em hebraico: Rabone, né, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques ainda, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dizem a eles: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena sai anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor. Vamos ficar por aqui, porque já tem muita coisa para conversar. Nossa. O que é que essa narrativa vai nos mostrar? Primeiro, né, tenho que falar isso. Eu já ouvi de espíritas dizerem que materialização é um trabalho de espíritos atrasados. E o que é que aconteceu aí, pelo amor de Deus, senão a materialização do Cristo? Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente às vezes ouve algumas coisas e a gente não entende a besteira que está dizendo, inclusive desrespeitando até o Cristo. Verdade. Porque ele optou, primeira opção, aparecer materializado. Ele poderia ser só uma voz, poderia ser só um fenômeno de voz direta. Ou só poderia, um espírito e né? Exatamente, transmitir só as energias dele, poderia ser só uma vidência. Exato. Né? Mas é claro que é uma visão que ela vai tocá-lo. E depois ele vai se materializar de novo, mais 2 vezes. E Tomé... porque aí ele vai depois aparecer para os apóstolos, mas Tomé não estava. Eu não vou contar essa história, tá? É a continuação, vou resumir. Ele depois aparece aos apóstolos, Tomé não estava. Aí Tomé volta: não acredito, que história é essa?
né? Não sei se com inveja porque não viu, mas ele não acreditou. Eu só acredito se eu pegar nas feridas dele, se eu colocar o dedo no peito dele. Porque, né, Jesus, quando estava sendo crucificado, para verificar que ele estava morto, o soldado romano enfiou a lança no peito dele, que possivelmente foi até um ato de misericórdia, porque normalmente eles quebravam o corpo todo. Porque eles tinham a obrigação de verificar se a sentença de fato tinha, né, se consumado. Foi condenado à morte, então só podia sair da cruz depois que tivesse morto. E aí Tomé diz, não, eu só acredito se eu, né, pegar nas mãos dele com os buracos dos pregos e no peito dele que foi furado pela lança. Mas ele, Tomé diz isso e fica por isso mesmo. Uma semana depois, eles estão lá conversando, né? Quando menos espera, Jesus aparece, vai direto a Tomé e diz, toca, Tomé está aqui. Pode tocar. As pessoas não entendem e acham que Jesus ficou com raiva de Tomé, que Tomé fez uma grande besteira. Não. Os espíritos superiores, eu não falo nem do Cristo, os espíritos superiores, quando eles veem que as nossas intenções não são produtivas, eles nem se manifestam. Kardec coloca isso, eles se afastam. Quando eles veem que uma reunião, né, está envolta de sentimentos levianos, de pessoas irresponsáveis, eles simplesmente se afastam. Então, se Jesus respondeu, é porque ele viu que havia sinceridade, é porque ele viu que haveria um aprendizado. Precisa entender isso. Né? Porque as pessoas, foi à toa. Né? Não, porque Jesus foi lá. Não, Jesus viu que a sede de aprendizado de Tomé era sincera e verdadeira. Então Jesus, pela terceira vez que a gente está, né? Estou só observando nesse caso aqui, ele vai se materializar dezenas de outras vezes, está no Evangelho. Mas dentro desse contexto, ele se materializa pela terceira vez, ainda tudo no capítulo 20, né? Estou falando só do capítulo 20 de João. Se materializar uma terceira vez, vai até Tomé e diz, toca, Tomé. Se você precisa disso para crer, toca e crê. E as pessoas acham que... Eu acho muito ousado falar que Jesus fez besteira. Eu acho. Eu não digo. Eu acho que ele sabe o que faz. Eu acho que eu aposto nele. Se é para estar com alguém, eu quero estar com ele. Então, outra materialização ao ponto de poder ser tocado. Então, é lamentável as pessoas acharem que o fenômeno de efeito físico, o fenômeno de materialização, está obrigatoriamente vinculado a espírito atrasado. É uma leitura errada de Kardec, é uma leitura errada da codificação. O que Kardec fala é que, muitas vezes, para mover o objeto, os espíritos superiores presentes na reunião utilizam o auxílio de espíritos menos evoluídos. E é a mesma coisa que acontece na desobsessão. Muitas vezes quem vai pegar o espírito pelo braço é um espírito menos evoluído, mas ele está sob a orientação do dirigente espiritual da reunião, que é um espírito mais evoluído. Só que as pessoas, sei lá, não leem direito ou ouvem falar de pessoas que não entenderam bem a história e classificam a materialização como coisa de espírito atrasado. Não é, tá certo? E Deus queira que nós possamos ter materialização, porque eu ainda, com 20 e tantos anos de espiritismo, infelizmente não vi. Conheci várias pessoas que viram materialização, várias pessoas aqui da Associação da Espírita Meimei, muitas materializações, muitas. Não é? As nossas amigas aqui dirigentes, a Cida e a Eurideia, era semanal. Semanal, às quartas-feiras, elas participavam num centro espírita aqui e tinha materialização. Elas viram na casa da Dona Maria Augusta, fundadora aqui do centro, né? Uma pessoa que a gente está desencarnando, que a gente tem muito carinho por ela, e ela viu na casa dela o espírito de Sheila se materializar e fazer uma operação cardíaca numa pessoa. E as pessoas que estavam presentes diziam que ela botava uma espécie de uma chapa na frente e todo mundo via os órgãos da pessoa. Nossa. Eu quero. E se Deus quiser, nessa encarnação ainda vou ter isso. Né? De tanto pedir, eu acho que eu consigo. Então, o que acontece? É uma pena. E é uma outra história que eu vou tocar aqui, gente, porque é muito mal entendido. Chico Xavier participou de algumas materializações.
O Martins Peralva foi curado de uma doença na época incurável, a tuberculose, numa dessas materializações. Teve várias reuniões e teve uma reunião que o Emmanuel se materializa, né? Isso aí eu posso falar porque tem na internet várias narrativas de pessoas que participaram, tem que estar gravado, não tem. Sim. E o Emmanuel diz: agora o médium não deve mais participar de materialização, porque a tarefa principal dele é o livro. Falando pro Chico. Quer dizer, normal, cada um com seu foco. Nem todo médium tem que ser de materialização. E algumas pessoas inadvertidamente resolvem entender que há uma proibição do plano espiritual superior à materialização. Né? Assim, as pessoas, a capacidade de distorção é uma coisa impressionante. Então, eu estou falando isso para a gente entender. Não houve, Emmanuel, em nenhum momento, e eu escutei com muita atenção várias vezes, pelo menos uns 6 ou 8 depoimentos de pessoas que participaram dessa reunião. Em nenhum momento Emmanuel disse: materialização é uma coisa errada, materialização não pode, materialização não deve. Até porque, com todo carinho e respeito a Emmanuel, acima dele está o Cristo que se materializou aqui. Então... E o próprio Emmanuel estava materializado. Pois é, eu digo: gente, como é que o Emmanuel vai se materializar para dizer que materialização não pode? Assim, bem colocado, né? É excelente observação. Materializado aqui para dizer que não, você não pode fazer isso aqui você não tem que fazer. É uma ótima colocação, Vitória. Tem uma coisa também que o pessoal diz assim: não, porque André Luiz escreveu sobre o Chico dizendo que jovem não pode psicografar. Digo: gente, o Chico começou a psicografar com 10 anos de idade. Aí eu digo: imagina ver um espírito através do Chico 10, 12 anos dizer: olha, o jovem não deve psicografar. Isso, imagina o Chico bem novinho lá com 10 anos. Vou escrever aqui um livro: jovens não devem psicografar. Senão a Chico já vê a idade. Está escrevendo um livro. Então, bem colocado. Então, o que acontece? Mas voltemos agora para outra dimensão. Então, a gente vê essas 3 materializações seguidas logo após, né, a Páscoa cristã. A Páscoa judaica já existia, tá certo? Que simboliza a libertação do povo. É o êxodo. O êxodo, né? O início do êxodo. Eu não vou falar sobre isso. Quem quiser conhecer isso, vai lá no portal Ser, Estudos do Velho Testamento, Levítico, é a aula 18, né? Tem uma aula excepcional sobre a Páscoa, Haroldo Dutra Dias coloca isso pra gente lá, né? À disposição de todos, gratuito, é um material excelente. Então, por isso eu não vou tocar nesse assunto. Apenas fazer esse link que o Cristo vai sem destruir o significado primeiro, ele vai dar também o significado de libertação espiritual para a Páscoa, né? A Páscoa era a libertação material. No caso, na cultura judaica. Exatamente. O Cristo vai acrescentar, sem desfazer esse outro significado, que também é importante, de uma libertação espiritual e a maior lição do Evangelho, da imortalidade. Certo? É muito legal isso, muito mesmo. Agora, qual é o outro ponto, né, para a gente falar? Eu li esse texto para a gente entender o seguinte: a aparição do Cristo para Madalena não foi um acaso. Não foi porque foi a primeira que apareceu e Jesus resolveu aparecer para ela. Não. Olha a história que eu li, por isso que eu li. Madalena encontra, Madalena chama Pedro e João, eles vão lá, veem, saem, Madalena fica. Então, aí é uma opção muito clara. Quando a gente vai pensar sobre o Cristo, a gente tem que entender que todo o Evangelho, tudo que Jesus fala e tudo que ele faz, encerra um grupo de lições profundas. A gente não pode deixar isso à toa. Não é uma historinha, são símbolos profundos para nos educar. Então, o que ocorre? Foi uma opção clara do Cristo. Né? Ele espera Madalena chama, ele espera os apóstolos saírem para depois aparecer para Madalena. Isso por si só não precisava mais nada. Já nos aponta que Madalena é uma pessoa muito significativa enquanto discípula, enquanto apóstola do Cristo. Ela foi o apóstolo, a apóstola escolhida por ele para ele aparecer primeiro. Isso por si só já deve dar muito material para a gente refletir que espírito é esse, que grandeza é essa,
né? Por que Jesus a escolheu? Ele poderia ter aparecido para todo mundo junto. Ele poderia ter aparecido na hora que o Pedro, né, e o João chegaram. Olha, tá os 3 aqui, eu quero aparecer para vocês 3. Não, a opção dele foi para aparecer para Madalena. O porquê, né? Vamos deixar mais ou menos em aberto para que a gente comece a pensar. É um tema que a gente tem que voltar, né? Por que esse espírito? Né? Por que ela? Por que uma mulher? Por que não João, que era já conhecido como discípulo amado? Verdade. Né? É por que não Pedro, né? Que foi, né, apontado pelo Cristo como chefe do grupo apostólico? E é interessante a gente ver esse vínculo profundo, né? O que a gente pode já começar a refletir do texto é esse amor profundo de Madalena por Jesus, né? Que fez ela acompanhar toda a crucificação sem temer morrer, que a fez a ter sido a primeira, e isso é muito simbólico. Ela foi a primeira que foi visitar o corpo dele depois do sepultamento. Né? Isso não é por acaso, né? Tem um vínculo emocional mais profundo, porque visitar Jesus naquela hora era também arriscar-se. Você não está visitando Jesus Cristo, você está visitando para aquele momento e para aquela cultura um condenado à morte, um criminoso. E os apóstolos estavam com medo disso. E como era comum na época, você poderia muito bem estar visitando e ser preso. Dizer, não, é do bando dele, é criminoso igual a ele. Vamos encarcerar ali. E ficava por isso mesmo. Ele era uma pessoa sem poder nenhum. Não tinha ninguém para protegê-lo. Então, visitar o Cristo na primeira hora, né, no comecinho do dia, ainda na madrugada, o Haroldo vai colocar uma observação importante, né? A gente leu a tradução dele, que é a melhor que tem, viu? Assim, quem quiser ler o Novo Testamento, busque essa tradução, é a melhor. E ele vai fazer a tradução bem feita, porque ele vai pesquisar cada detalhe desse. Ele vai colocar aqui que ela vai visitá-la em torno de 4 a 6 da manhã, quer dizer, ainda estava escuro, possivelmente. Então, logo que pode. Ela vai caminhar solitária, ainda na escuridão, isso também é um símbolo importante. Né? Ainda na escuridão, ela vai buscar o Cristo, que é a luz do mundo. Sim. Né? E chega lá, está vazio. Então, são símbolos que nos levam a pensar. A gente, né, com certeza terá outros programas. Há muita coisa a gente refletir sobre esse espírito. Eu particularmente acredito que a gente vai ter muito material para isso. Já existem pesquisas, é uma pesquisa delicada, é uma pesquisa que precisa ser aprofundada sobre a personalidade de Madalena. Mas há alguma coisa psicografada pelo Chico Xavier, graças a Deus, mas é um espírito que merece uma atenção maior e mais profunda. Né? E a gente pode dizer sem medo que foi uma das grandes médiums, né? Que estava ali até porque foi com a mediunidade dela que Jesus se materializou. Um médium de materialização. Também, né? Há um evangelho descoberto, não é aceito oficialmente pela igreja, de Filipe, que conta uma coisa muito interessante, né? Que fala que existiam assuntos que o Cristo só conversava com ela porque os outros não entendiam. Nossa! Então, sabe, não é um espírito a mais, né? É um espírito que a gente tem que começar a buscar emocionalmente, orar para ela, né? Buscar criar, né, um laço afetivo, porque eu não acredito que o Cristo tenha aparecido por acaso para ela. E é uma coisa significativa, né, para a gente já encerrar, que também é muito simbólico. Porque Jesus ressuscita, como ele falou, no terceiro dia. Né? E o Evangelho vai começar a ser vivido no terceiro milênio, que é o que nós entramos, que é a grande era de regeneração. Né? Então, por isso aí eu acho que ela será um espírito, talvez a primeira grande trabalhadora a se apresentar aí aos trabalhos de regeneração do terceiro milênio. Sim. Certo? Mas aí são outros símbolos que a gente vai ter que trabalhar com mais calma, né? Vamos, né, começar com essa reflexão,
para que a gente vá abrindo esse caminho de reflexão sobre esse grande Espírito, sobre a ressurreição do Cristo, sobre a prova da imortalidade, né? E sobre a importância do fenômeno de materialização. Uma pequena observação. Eu acho que vale a pena fazer, pode sim. Talvez a imortalidade tenha um pouco de... uma hipótese assim que eu acho que é verdade. Que é verdade, né? Que a imortalidade é importante, né? Vale a pena vir aqui. Tá certo. Bem, vamos para o nossa segunda etapa, o nosso diálogo. Vamos ler um trecho do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, né? Após a prece a gente vai falar e a Vitória pode fazer aí, se surge espaço, alguma pergunta sobre o tema aos amigos espirituais. Vamos agora fazer a prece. Querido Jesus Cristo, possa abençoar esse trabalho que não é nosso, mas estamos fazendo parte, que possa ter continuidade, que possamos todos nós espíritas buscarmos, queremos estar cada vez mais próximos do Evangelho e da verdade. Amém. O Senhor mostrará, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus. Atos, capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o jubilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Salvador mostrará a cada trabalhador conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Paz e alegria aos vossos corações. É com ardor, com fé, com disposição que reiniciamos essa nova etapa de nosso programa que visa, acima de tudo, tocar e congregar corações em que um mundo tão difícil se dispõe, no meio da escuridão, como fez o grande Espírito de Maria Madalena, buscar o seu mestre, o nosso mestre tão amado. É importante que cada um se permita o contato íntimo com o Cristo, após a busca necessária ante a própria escuridão espiritual que todos
todos na terra ainda carregamos. É indispensável, tantas vezes, o verter lágrimas de saudade, de aparente desamparo, mas de busca constante. É importante pensar na pergunta do mestre, a discípula sublime: mulher, que buscas? Porque quando choramos, quando andamos na escuridão buscando a luz, sem que nos demos conta, a luz nos chega e se apresenta e suaviza todas as nossas dores. Aprendamos, portanto, a buscar o Cristo, a caminhar em direção a Ele, a apresentar a Ele os nossos sofrimentos, mas sombrios e rudes, para que Ele possa, acima de tudo, materializando-se também em nosso íntimo, nos fazer verter a luz imortal que já existe também em nossos corações. Coloco-me à disposição para questões relativas ao tema estudado de hoje. Queria saber se Madalena, antes de visitar o Cristo, se de alguma forma ela teve contato com Ele no plano espiritual, já a saber dessa ida lá. Não, no sentido direto não. O coração dela estava abalado. Essa é a lição mais sublime. Ela não buscava simplesmente o fenômeno mediúnico, não. Madalena buscava o contato emocional com o Cristo. Ela foi em busca sem saber o que iria encontrar. Esse é o símbolo da busca espiritual. Esse é o símbolo da busca profunda pelo Mestre de Nazaré. Aventurar-se, caminhar no escuro sem saber exatamente o que vai encontrar, mas caminhar sabendo que se busca o Cristo, caminhar sabendo que se busca a luz. É uma pergunta importante porque muitos pensam que a mediunidade dá uma segurança plena. Não é verdade. Só o amor dá a segurança plena. A mediunidade educa e ensina. A busca de qualquer indivíduo, independente da amplitude mediúnica que esteja, é sempre a busca pelo Cristo, a busca emocional. Madalena não sabia exatamente o que iria encontrar. Por isso pergunta o Mestre: o que buscas? Ajudando-a a refletir sobre isso. Ela foi, levou-se a saudade da luz, a fez-se mover sem saber exatamente para onde iria, ou melhor, para o que iria encontrar. Ela simplesmente caminhava em direção à luz sem entender exatamente o que faria. Essa é a vida do verdadeiro cristão. O médium dedicado, o cristão abnegado, não sabe exatamente o que irá acontecer na sua vida. Os espíritos não estarão a cada instante dizendo: hoje acontecerá isso ou aquilo, porque a grande aventura é a doação espiritual. Ele precisa buscar. Ele sabe que existe uma luz que atrai. É preciso que ele caminhe, mesmo na aparente escuridão, em direção a essa luz. Não há esse tipo de certeza para nenhum médium, não há esse tipo de certeza para nenhum apóstolo, não há esse tipo de certeza para nenhum discípulo. Essa é a certeza infantil e ilusória que muitos buscam. Nunca a terão. Porque as verdadeiras conquistas espirituais se dão apenas àqueles que, como
Madalena levantam-se, apesar de estarem esmagados pela dor, e caminham na escuridão, buscando algo que não sabe exatamente o que é, mas que tem apenas um objetivo: estar perto de Jesus, seja como for. Para estes, Jesus aparece sorrindo e indagando: o que buscas? Se é a mim, aqui estou. Isso fez o mestre com Madalena. Muito interessante mesmo. E alguma questão a mais, minha amiga? em relação aos apóstolos, por que eles não viram? Eles também eram médiuns, também tinham evidências e, querendo ou não, também tinham esse afeto. Escolheu o mestre por razões que nem sempre compreendemos, mas que podemos fazer ilações, porque são ilações que buscam um aprendizado sincero. Porque Madalena é o símbolo da mulher dominadora do mundo que tudo renunciou para se tornar uma marginalizada na sociedade. Por ser cristã, Madalena é o maior símbolo que conhecemos da regeneração profunda do ser humano, transmutando energias pervertidas em sublimidade de serviço e de amor. Madalena torna-se, por eleição do mestre, o símbolo da criatura caída e redimida por muito amar. Acreditamos que por isso optou o nosso mestre tão amado a honrar a figura da mulher, que é capaz de sair dos abismos mais profundos por amar e tornar-se a figura mais sublime do seu grupo evangélico. Pensamos que esse é o símbolo a ser aprendido nesse instante. Não por Madalena, mas por todos nós, criaturas enrijecidas no mal do comodismo, no mal da ignorância e no mal da perversão dos sentidos. Podemos sim nos erguer, porque o Cristo aparece para Madalena quando ela chora de saudade de seu amor divino, quando ela permite-se ser levada pelo sentimento e não pelo cálculo. Não buscava um corpo físico, buscava algo que pudesse vincular e expressar o seu afeto. Por isso, cremos. Nosso mestre a coloca num patamar superior, para que nós, criaturas empedernidas no mal e viciadas na materialidade, pudéssemos contemplá-la e entender que também nós, quando nos dispusermos a amar, a caminhar na escuridão e com o coração com a única preocupação, também, no momento de maior dor e aparente desamparo, não duvidem disso. O Mestre discretamente aparecerá e nos indagará: por que choras? O que busca? Eis-me aqui. Fiquemos em paz, que o Cristo, o admirável Mestre de toda a humanidade, seja vida em nossos corações. Muita paz. Caibar de Souza Schutter.